Muitos se retraem diante da vontade de Deus por temerem que o Senhor lhes pedirá que façam algo que não podem fazer. Foi o caso do homem que recebeu um talento e o enterrou. Depois, ao explicar a razão daquele fracasso e o porquê de nem ao menos ter tentado a mínima aplicação, ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Isso é uma parábola lá de Mateus 25. Ele estava receoso das exigências absurdas por parte de seu Senhor. Cria que, mesmo que ele fizesse o melhor que pudesse, não conseguiria agradá-lo. Há muitas coisas que não podemos fazer. Por exemplo, são relativamente poucas as pessoas que possuem habilidades artísticas. A capacidade de liderança também é um outro dom que a maioria das pessoas não possui. E poderíamos enumerar milhares de exemplos desse tipo. De uma coisa, porém, podemos estar certos: nós todos podemos fazer a vontade de Deus. Moisés pensou que ele não poderia. Deus o chamou para livrar os filhos de Israel da escravidão e ele começou a arranjar desculpas. Ele cria sinceramente que aquilo estava acima de suas possibilidades. No entanto, ele conseguiu. Nós todos podemos dizer: faça-se a tua vontade, com toda a confiança, porque Deus é um Pai amoroso que conhece seus filhos melhor do que eles próprios. Ele exige de nós o máximo que podemos dar, mas nada além disso. Orar, faça-se a sua vontade, é o mesmo que alistar-se num exército para combater na guerra. Em 1972, William Carey, não sei bem se está certo a pronúncia, tá? Entregou um sermão baseado no texto: alarga o espaço de tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54, 2. Essa foi uma das mensagens mais eloquentes que alguém já pregou, pois dela resultou a criação da Sociedade Batista Missionária, cuja história não caberia em 100 livros. Naquele sermão, William disse sua famosa frase: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. O importante, porém, é que ele não se contentou em apenas pregar sobre missões. Ele abandonou tudo e foi para a Índia como missionário. Ele realmente orou, assim na terra como no céu. E para ele aquilo significava a terra toda, pois dedicou a vida a ver sua própria oração respondida. Recebi recentemente uma carta de uma pessoa que me solicitava que orasse a Deus para que ele não deixasse mais nenhuma criança ser atacada de poliomielite. Ela mencionava o seguinte verso: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Mateus 18, 14. Sendo pai de 3 filhos, é certo que eu gostaria de ver a poliomielite erradicada completamente. Tenho certeza de que nós podemos ver essa oração respondida a hora que desejarmos. No entanto, é preciso notar que no orçamento da nação dedicam-se bilhões de dólares à corrida armamentista. Mas enquanto pensamos em pólio, realizamos apenas uma campanha com alguns tostões. Quem sabe, se utilizássemos em pesquisa o dinheiro empregado em bombas atômicas, não encontraríamos a cura não só para a poliomielite, mas também para o câncer, a artrite e muitas outras enfermidades. Contudo, nós somos forçados a manter este amplo programa de defesa. E de quem é a culpa? Se nós tivéssemos empregado em trabalho missionário no Japão uma quantia equivalente ao preço de uma daquelas naves de guerra afundadas em Pearl Harbor, talvez nem houvesse a Segunda Grande Guerra.
Se tivéssemos mantido o espírito cristão na Alemanha, logo após a Primeira Guerra, talvez Hitler nem chegasse a ser conhecido. Na realidade, a vontade de Deus está em operação na Terra, atuando na vida de cada um de nós. Por exemplo, nenhum de nós decidiu em que século nasceria. Nenhum de nós é livre para escolher o país, a cor da pele, o sexo ou a aparência física. Tudo isso foi resolvido por uma vontade superior, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está operando na nossa vida. Existe um propósito para a nossa vida. Eu creio que ninguém nasceu por acaso. Antes de nascermos aqui na Terra, já existíamos na mente de Deus. É possível nos rebelarmos contra Ele, mas no fim seremos completamente derrotados. Uma pessoa pode recusar curvar-se à vontade de Deus e resignar-se a viver tolerando o que lhe sobrevém, mas nunca encontrará paz nem alegria. É como disse um poeta britânico: nossa vontade é nossa, mas sabemos porque nossa vontade é nossa, porque para torná-lo tua. Como podemos saber a vontade de Deus para a nossa vida? Muitos nunca a saberão, pois Deus não se revela a quem não o busca com seriedade. Ninguém pode entrar em sua santa presença apressadamente. Quem diz, Senhor, aqui está a minha vontade, espero que tu a aproves, está perdendo tempo. Somente aqueles que sinceramente desejam fazer a vontade de Deus e confiam nele o suficiente para se submeterem completamente a ela, irão realmente conhecê-la. É inútil dizer a Deus, Senhor, mostra-me a tua vontade, se eu gostar dela, eu a aceitarei. Temos que aceitá-la antes mesmo de conhecê-la. As possibilidades que temos de assim agir dependem de nosso conceito de Deus. Deus revela sua vontade de muitos modos aos que são genuinamente sinceros. Nós aprendemos muitas coisas pelo discernimento interior. Um psiquiatra declarou-me certa vez, uma pessoa tem ou não tem discernimento, ele não pode ser adquirido por aprendizado. É algo que Deus nos dá. Tenho conversado com pessoas que têm problemas de difícil solução. Elas passam horas e horas virando-se na cama, tentando dormir, mas não conseguem por causa de seus problemas. Algumas vêm ao meu gabinete pastoral e ali, no silêncio e na calma, nós conversamos acerca de Deus e de seu amor e cuidado por nós. Primeiro oramos e depois falamos sobre o problema, e muitas vezes tenho visto o rosto da pessoa se iluminar de alegria ao receber a resposta da oração e a solução de seu problema. Eu diria que Deus lhe deu discernimento. Alguns chamam a isto de revelação interior. Deus também pode revelar-nos sua vontade através de terceiros ou de circunstâncias especiais, através de experiências da história ou da descoberta de suas leis pelos pesquisadores científicos, ou ainda através de sua igreja. E naturalmente nós descobrimos a vontade de Deus também ao estudarmos a vida e os ensinamentos de Cristo. Eu possuo um rádio portátil. Quando estou em casa, posso ouvir bem todas as emissoras de Atlanta. Mas se me afasto um pouco da cidade, o som da estação fica bem fraco. A rádio ainda está ligada na mesma emissora, que ainda transmite na mesma frequência. Fui eu quem me afastei demais. O mesmo acontece com a voz de Deus. Muitos não a ouvem, porque se afastam demais dele. A certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus é nossa melhor arma para combater os temores e preocupações. O grande poeta Dante, em sua vontade, disse: em sua vontade está a nossa paz. Render-se à vontade de Deus elimina a apreensão pelo futuro. Nós sabemos com absoluta certeza que se nós fizermos a vontade dele hoje, o amanhã será regido pela vontade dele também. E não estou sendo fatalista, pois como salmista, eu também posso dizer: jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 35. Quando nos submetemos à vontade de Deus, hoje o Senhor passa a se responsabilizar pelo nosso futuro. Resumindo, Jesus nos ensina então que os 3 primeiros pedidos de nossa oração devem ser feitos com os olhos fixos em Deus. Haverá um momento de apresentarmos nossas necessidades. Jesus nos assegura que é correto orar por nós mesmos. Mas antes de podermos apresentar nossos problemas a Deus, Ele deve ocupar nossa mente. Só então é que estamos preparados para pedir-lhe bênçãos para nós. Amém? Fiquem com Deus, um abraço a todos e amanhã a gente volta com mais um capítulo.